Vamos lá, irmã? Hoje nós estamos no clima. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Vamos lá, irmã. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. Ok. A honra e a glória seja dada ao nosso Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nosso tema de hoje é Diálogos da Esperança. E pensando hoje num grande número de pessoas que têm lidado com a falta de esperança, com a falta de entendimento do que verdadeiramente é a esperança. A gente vai trazer um pouquinho sobre o que está lá em Jeremias. Quero trazer à memória o que me dá esperança. E uma das coisas que eu acho assim máximo é porque Jeremias, ele encontrou, como se ele tivesse descoberto a pólvora. Ele simplesmente, numa época, 580 mais alguma coisa, próximo antes de Cristo, ele faz essa declaração bombástica, poderosa. E ele começa a dizer, ele está diante da situação do desafio. Ele está lá diante do desafio da queda de Jerusalém. E alguns autores, historiadores, dizem que a alma dele estava em desespero, em desesperança. E agora a gente vê o profeta Jeremias diante de uma situação de ruína, diante de uma situação de queda, com a alma em desespero, com a alma em desesperança. E aí ele tem esse insight lindo. Ele simplesmente diz, cara, tem alguma coisa aqui. Quero trazer a memória, olha só, quero trazer a memória, quero aquilo que me dá esperança. E a gente começa a perceber que essa fala inicia com uma decisão. Ele estava em conflito, ele estava com uma escala de desesperança muito alta, muito grande. E no momento que nós estamos em desesperança, a gente não tem força para nada. Vai lembrar do quê? No meio do caos? Só lembra do caos. E aí ele traz a ideia, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha o entendimento que o profeta teve num tempo antes de Cristo. Que o que está aqui, na realidade, é alimentado pelo que está aqui. Isso, muito tempo depois, a ciência descobre isso. Naquele tempo, a ciência não tinha esse entendimento de que a emoção, esperança ou desesperança, ela é alimentada pelo que está aqui na minha cabeça. Ela é alimentada por um pensamento ou por uma crença. Então, se eu tenho um pensamento ruim, eu gero uma emoção ruim, desagradável, de desesperança. Se eu tenho um pensamento bom, eu gero uma emoção boa, agradável, de esperança. E aí o profeta, ele começa, o que ele traz à memória? As misericórdias de Deus. Aí ele fala que as misericórdias do Senhor mais abaixo são a causa de nós não sermos consumidos. E quando a gente pensa em misericórdia, a gente tem que pensar misericórdia de uma forma simples. É o perdão concedido unicamente por bondade. E aí lá no meio da luta, da aflição, da queda de Jerusalém, da desesperança, da dor, ele decide trazer à memória o perdão, a misericórdia de Deus, que ela é dada ao homem unicamente pela bondade de Deus. Isso é forte. Isso é forte. E às vezes a gente não tem esse entendimento, porque o que está dentro da nossa memória, o que está dentro da nossa vida, o que está dentro do nosso entendimento, são estímulos incorretos, estímulos que não são bons, estímulos que são
negativos, desagradáveis. E a gente vai alimentando uma desesperança e entra num poço profundo de desesperança. O que eu preciso entender nesse tempo é que o profeta, ele se alimentou com a esperança correta. Ele se alimentou com a esperança, com a promessa da verdade, da palavra de Deus. Ele se alimentou, ele trouxe o entendimento da promessa que está dentro da palavra. E a gente precisa entender uma coisa muito clara. Promessa não tem prazo de validade. Promessa não tem prazo de validade. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. O problema é que muitas vezes nós estamos numa escala de desesperança muito grande que a gente não entende. A esperança ou desesperança é uma emoção. Ela está aqui, mas o que está aqui, independente da emoção, que é boa, é desagradável ou agradável, ela é alimentada pelo que está aqui. E agora eu quero perguntar para você, o que é que está aqui na tua cabeça? O que é que você tem alimentado dentro da sua cabeça? O que é que está dentro da tua cabeça como pensamentos e crenças? Se a gente for analisar a partir de Jeremias, a gente vai ter um entendimento. Gente, eu achei assim incrível. Assim, eu ainda não tinha tido esse entendimento, esse insight da posição de Jeremias, quando ele chega diante do conflito e diz: Ei, Jeremias, traz à memória o que te dá esperança. Ele diz: eu quero, é uma decisão, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Minha irmã, traga à memória aquilo que te dá esperança. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Traz à memória as promessas de Deus que estão na palavra. Traz à memória as promessas que Deus já fez na tua vida, dentro da tua casa, do teu casamento, da vida dos teus filhos, da tua vida financeira, da tua saúde física e mental. Traz à memória a promessa de Deus. Tira esse pensamento ruim que alimenta essa falta de esperança, porque Deus é bom e é fiel. E uma das coisas que eu utilizo, vou dar uma atividade aqui para vocês aprenderem, uma coisa que eu sempre falo: eu não confio muito na sua mente para trazer, né? Então, hoje eu utilizo um caderno. Sempre início de ano eu tenho um caderno onde eu anoto as coisas que Deus me revela na palavra, as bênçãos que Deus me revela para mim diretamente, ou aquilo que Ele revela a partir de uma pessoa. E aí eu começo a escrever. E sempre que eu estou em momentos de desafio, momentos de aflição, momentos de angústia, eu começo a rever aquilo que Deus ele tem me revelado nesse tempo. E isso é o alimento que a minha mente precisa. É o estímulo adequado que a minha mente precisa para que eu possa gerar em mim uma emoção de esperança. E nessa emoção permanecer. Então, qual é a sugestão que eu dou para você, minha irmã? Você pode adquirir um caderno. Faça isso que vai ajudar você todo dia a declarar a palavra de Deus, a declarar as promessas de Deus, e todo dia vai fazer com que você seja estimulado na tua mente de uma forma correta. E esse estímulo vai fazer com que a emoção que você sente, que possivelmente se ela estiver alimentada por um pensamento ruim, ela vai ser uma emoção boa, agradável, ela vai mudar, porque o pensamento muda, a emoção também vai mudar. Como eu sugiro? Eu quero escrever logo uma folha inteira de promessas. Não há necessidade. O que nós precisamos entender? Que eu preciso adquirir esse hábito. Se eu tenho um hábito, digamos que ele é disfuncional, e eu quero adquirir um hábito funcional, algo que realmente vai trazer benefícios e resultados para a minha vida. Vamos um passo de cada vez. A minha sugestão é a seguinte: faz um por dia. Você pega uma promessa, uma palavra, um versículo, escreve no teu caderninho e declara ela o dia todo. Declara o dia todo e vai seguindo, porque às vezes, digamos que você vai fazer uma página toda, um único dia. Uma página toda, um único dia. E não faz mais, o resultado não será nulo. Não vai ter resultado.
Mas do contrário, quando você vai todo dia lá declarando, o que nós estamos falando? Nós queremos trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então você pode iniciar aqui com esse tema, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí você vai catalogando na Bíblia, você vai buscando versículos simples, versículos básicos para você começar a declarar. Traz à memória as promessas que Deus te fez para você direto, usando alguém, algo que Deus, uma palavra que Deus liberou na tua vida. Vai lá, minha irmã, traz lá, escreve, vai lá, treina. Porque a nossa mente, de uma forma incorreta, ela é treinada a pensar de uma forma incorreta. Ela não sabe. A gente que tem que ensinar. É eu que tenho que ensinar aqui, que ela não sabe. Agora eu quero dizer uma coisa pra vocês. Isso aqui é muito inteligente. Uau! A mente é algo magnífico, lindo. É algo, sabe, assim, desafiador, encantador. Mas eu tenho que ensinar ela da forma correta. Porque ela não aprendeu. Ela aprendeu da forma incorreta. E como houve um aprendizado de uma forma incorreta, a gente às vezes olha para o que está aqui, olha para a situação, olha para a condição hoje de dificuldade, de adoecimento, de luta, de filhos, de casamento. Irmã, pelo amor de Deus, irmã, para de olhar o que está aqui. Olha o que está aqui. Traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Porque se você olhar o que está aqui de problema e de luta, não vai mudar. Vai ficar aqui. Mas eu quero dizer para você, e eu asseguro pela fé, em nome de Jesus, que se você parar de olhar o que está aqui e olhar o que está aqui, tão certo como vive o Senhor, isso aqui vai mudar. Porque se eu olho para a palavra, se eu estimulo dentro da palavra, se eu estimulo dentro das promessas de Deus, eu já mudei, começo um processo de mudança da minha emoção. Se eu começo um processo de mudança na minha emoção, obviamente que eu estou agindo crendo pela fé no Senhor, declarando em Deus a minha vitória. E quando eu declaro em Deus vitória, o que é que eu tenho? Vitória! Quando eu declaro em Deus vitória, eu tenho vitória. Eu tenho vitória. Então, bora olhar para Jeremias. É decisão. Ele entendeu, quero trazer a memória. De repente, do nada, diante do caos, da destruição, ele olhou para aquilo e disse, eu não posso ficar olhando para isso. Eu tenho que olhar para a promessa. Então ele decide, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele nos deu uma receita linda, perfeita e magnífica. Usa. Porque não adianta nada eu ter uma receita e não usar. Eu tenho uma receita e não usar, não adianta nada. Eu só tenho a receita, mas eu não uso. Irmã, use a receita que Deus te deu. Use aí a receita, o método de Jeremias. Usa esse método na tua vida. Decida trazer à memória aquilo que te dá esperança. Que nesse dia você entenda que tudo que está aqui, ele não é produzido aqui, ele é produzido aqui. Porque aqui é um reflexo daqui. Isso aqui reflete aqui. E é por isso que é a mente que é um campo de batalha. Porque a mente, onde está a nossa consciência, se ela é afetada, as nossas emoções são afetadas. Se a minha mente ela está ligada a situações de crenças limitantes, de pensamentos ruins, de pensamentos de aprendizado, tipo de desamparo aprendido. É o tipo do pensamento assim, não importa o que eu faça,
a minha situação não vai mudar. Mas Deus não disse isso. Você, em algum momento da sua história de vida, você aprendeu isso por causa da luta, por causa da espera, por causa da dor, por causa da desesperança. Agora vamos realmente analisar. Hoje você, numa escala de desesperança alta, não consegue acreditar, não tem pensamentos negativos, tem pensamentos que estão fora das promessas da palavra, tem pensamentos que não condizem com aquilo que Deus é. Aí Ele te abençoa? Você vai acreditar que foi Deus que te abençoou? Não vai. Aí Deus te abençoa sem mudar a tua mente, sem tratar a tua história, sem reprogramar o teu entendimento, sem te reposicionar. E aí você vai começar a dar nome aos bois. Ah, foi o destino que mudou. Foi o acaso que mudou. Estava escrito nas estrelas. Irmã, acorda. Não tem nada escrito na estrela. Não tem destino, não tem acaso na vida do cristão. O que tem na vida do cristão é a promessa, é a Bíblia. O que tem na vida do cristão é aquilo que nós temos em Deus. E aquilo que nós estamos em Deus está aqui, está bem aqui, pertinho. Vai lá, abre. Faz a tua atividade, começa hoje. Eu quero trazer a memória que me dá esperança. Coloca hoje o primeiro, escreve lá. O que me dá esperança? Qual é o versículo? Qual é a promessa que eu lembrei? Qual foi a palavra liberada na minha vida? Escreve e passa o resto desse dia declarando essa palavra. Amanhã você vai e faz outro. Depois você vai e faz outro. Depois você vai testemunhar aqui o que Deus fez na tua vida. Aí Deus muda a tua história. Sabe por quê? Porque você não vai ter um entendimento equivocado. Você vai ter um entendimento claro de que quem mudou a tua história foi o Senhor. Você vai ter um entendimento claro que quem te deu vitória foi o Senhor. Você vai ter um entendimento claro que você foi liberta em Deus. Você vai ter um entendimento claro que Ele te restaurou, que Ele te sarou, que Ele te curou. E hoje você está ligado à videira. Porque Deus tem nos reposicionado para que a gente frutifique. E eu não posso entender uma frutificação ruim. Porque em Deus não há nada ruim, em Deus tudo é bom. No Senhor, todas as coisas são boas, não são ruins. Então que nesse dia você possa entender isso. Traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Faz essa atividade porque eu tenho plena convicção que vai ser bênção para a tua vida. Não deixa a tua mente te enganar, não deixa a tua mente te sabotar. Quando você acabar de ver esse vídeo, pega qualquer papel e vai lá e escreve o que tem, o que pode te dar esperança. Não diz, depois quando eu comprar o caderno, eu vou fazer, irmã. Isso é armadilha mental, porque no meio das aflições, no meio do corre-corre, no meio da agitação, você não vai comprar o caderno, porque existe uma batalha espiritual, existe a tua mente que foi ensinada de uma forma equivocada. Sabe quantas vezes você vai lembrar de comprar o caderno? Nenhuma. Não. Tem uma folha solta, tem um caderno velho aí, que tem umas páginas. Vai lá, quando acabar esse vídeo, você vai lá e você vai fazer essa atividade em nome de Jesus. E você vai começar a treinar. E todo dia você vai escrever algo que trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Treinando todo dia. Isso é para hoje, isso não é para amanhã. Sabe por quê? Porque se você não tem pressa na sua vitória, eu tenho na minha. Eu tenho pressa. Eu quero hoje a minha vitória. Para ontem. Eu tenho pressa na minha vitória. Então vai lá. Não perde tempo não. Que esse dia, o Espírito Santo do Senhor, ele possa trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Aquilo que te traz conforto, aquilo que te traz alegria, aquilo que te traz paz,
Que a tua mente seja uma mente trabalhada em Deus, trabalhada nas promessas de Deus, trabalhada na palavra de Deus, trabalhada no Senhor pelo Espírito Santo de Deus. Que as tuas emoções sejam um reflexo de tudo aquilo que Deus tem gerado na tua mente e tem sido gerado no teu coração. Que você possa entender isso nesta manhã. Que a presença do Espírito Santo de Deus seja na tua vida, na tua casa. Que o Senhor tire o teu olhar da situação, da luta, do problema. Que o teu olhar seja reposicionado para as promessas, para a palavra, para o entendimento, para o amor e bondade de Deus. Porque Deus, ele não deve nada para ninguém. E nós declaramos isso sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua existência em nome do Senhor Jesus Cristo. E que assim seja, hoje e eternamente. Amém. Amém, irmã? Deus abençoe, irmã. Fica na Shalom do Senhor.